Oi gente, aqui é a Dessa, esse é o Mo e hoje nós vamos fazer a segunda parte do Diário de Leitura dos Miseráveis. Quem tá lendo como eu, leu a partir do livro 5º agora em abril até o livro 8º, que é onde termina a primeira parte da Fantine. O livro 5º começa contando a história de um homem que chegou a Montressuy-sur-Mer, e eu nunca vou saber falar isso aqui em francês, que é a cidade que a Fantine foi depois que ela deixou a Cosette. Só que em vez do livro começar falando da Fantine, ele fala desse cara que chegou com apenas alguns francos no bolso, algumas centenas de francos no bolso, ou seja, era muito pobre, ele só tinha aquele monte de moedas, uma mochila e um cajado. E ele chega naquela cidade, bem na hora tá tendo um incêndio no conselho municipal. E ele é o único que tem coragem de correr sem nada, sem nenhuma proteção, pra dentro daquele monte de fogo e salvar pessoas. Por um acaso ele salva duas crianças que são filhas do capitão da guarda. E é o que acontece? Ninguém pede o passaporte dele. Esse homem, então, o livro diz que se chama Madeleine, também não sei falar. Ele se mostra uma pessoa muito bondosa. E aos poucos ele vai crescendo dentro daquela cidade. As pessoas vão percebendo o quanto ele é bondoso, o quanto ele é generoso. Ele cria uma fábrica de miçangas. E aí com essa fábrica ele começa a empregar várias pessoas da cidade, pessoas de cidades vizinhas. Nunca nega um emprego a ninguém. E com o dinheiro da fábrica ele vai ficando rico. Com essa riqueza, ele não fica apenas rico ou apenas um nobre nessa cidade. Ele distribui muito aos pobres, ele é muito generoso, como eu já disse antes. Não tem como não lembrar do bispo quando a gente começa a ver a descrição da bondade desse cara. Esse senhor Madeleine tem todo o jeito de ser tudo o que a gente esperava que o Jean Valjean se tornasse. Só que, claro, nem todo mundo acredita de cara na bondade do Sr. Madeleine. E assim começa alguns falatórios na cidade. Quando o viram ganhando tanto dinheiro, haviam dito: é um comerciante. Quando o viram distribuir a riqueza, disseram: é um ambicioso. Quando o viram recusar honrarias, murmuraram: é um aventureiro. Quando o viram desprezar a sociedade, disseram ainda: não tem educação. Ou seja, cada coisa que ele fazia, a sociedade começava a tentar rotular ele. Quando ele começou a se tornar esse cidadão tão bom, tão respeitável da comunidade, eles tentaram entregar honrarias para ele. Tentaram fazer com que ele se transformasse no maire da cidade. Maire, pelo que eu entendi, seria tipo um prefeito. É um cargo bem importante dentro da cidade e ele recusa. Ninguém consegue entender ele. Como uma pessoa pode ser boa e só? Todo mundo espera que ele seja um ganancioso, ou se ele tá fazendo uma coisa boa é pra arranjar outra coisa por fora. E ninguém entende quando ele recusa, então, o cargo de maire. Sobre a sociedade caindo de pau em cima do Sr. Madeleine. Pouco a pouco, à medida que o tempo passava, foram caindo todas as oposições. No começo levantou-se contra o Sr. Madeleine essa espécie de lei a que estão sujeitos todos os que conseguem distinguir-se. Perversidades e calúnias a princípio. Depois simples maldades, depois ainda malícia, e finalmente tudo isso acabou. O respeito que lhe dedicavam era unânime, completo, cordial, e chegou um momento, mais ou menos em 1821, em que as palavras Sr. Maire eram pronunciadas em Montreuil quase como o mesmo tom de cordialidade com que em 1815 diziam indigne Sr. Bispo. Quando ele finalmente aceita esse cargo de maire, ele já está muito bem visto na sociedade, ele já está sendo considerado tão bom quanto o bispo era considerado indigno. Depois que conhecemos esse inicinho da história do Sr. Madeleine, nós somos apresentados a um outro personagem chamado Javert. Javert é um comandante de polícia, e ele é um dos poucos que continua olhando para o Sr. Madeleine com olhares meio desconfiados. Acontece um caos em que um homem fica preso embaixo de uma carroça e o Sr. Madeleine implora para as pessoas na volta ajudarem a tirar aquela carroça de cima do rapaz. E eles dizem que alguém já tá vindo ajudar, mas tá vindo lá de outra cidade e não dá tempo, o cara vai ser esmagado. E o Javert diz: só uma pessoa nessa vida inteira eu conheci que seria capaz de levantar sozinho
essa carroça. E era um grilheta, que é como eles chamam os caras que ficavam presos nas galés. O Sr. Madeleine fica meio estranhando aquelas palavras do Javert e não faz nada. Primeiro ele tenta olhar pro povo e chamar alguém para fazer algo ali. Pergunta, eu dou 5 moedas para quem levantar essa carroça e ninguém se mexe. 10 moedas, ninguém se mexe. 20 moedas e alguém diz, não adianta o senhor oferecer quantas moedas for, ninguém vai conseguir levantar essa carroça. E aí ele vê que não tem saída e levanta aquela carroça. Javert, que já era desconfiado, ficou completamente desconfiado com aquela cena e ele começa a ficar em cima do Sr. Madeleine. Então Victor Hugo nos explica um pouco quem era o Javert. Ele se sente um paladino da justiça. Ele acha que ele é a justiça em pessoa, que ele sabe o que é certo e ele tenta sempre fazer o que é certo, não importa o que. Uma passagem que Victor Hugo nos diz: desgraçado de quem lhe caísse nas mãos, prenderia o próprio pai se ele fugisse das galés e denunciaria a própria mãe se ela escapasse do cárcere. Ou seja, não perdoa ninguém, não importa a história triste que tu vai contar pro Javert, ele vai te prender se ele acha que tu é culpado. Enquanto isso, nas fábricas do Sr. Madeleine, as fábricas eram divididas em 2 partes, uma parte em que só trabalhava mulheres e uma parte em que só trabalhava homens. Nessa parte que só trabalhava mulheres, quem nós encontramos ali? A Fantine. A Fantine conseguiu um emprego na fábrica do Sr. Madeleine e ali ela trabalha, ganhando seu dinheirinho por mês, porque ele era justo, sempre quieta, sempre na dela. Só que ninguém sabia nada do passado dela, nem sabia de onde ela tinha vindo, e sempre tem as fofoqueirinhas, e as fofoqueirinhas começaram a cavocar o passado dela, começaram a descobrir que de vez em quando, como ela não sabia escrever, ela ia em um escrivão público e mandava cartas. Pra quem será que ela manda cartas? Será que ela tem um amante? O que será que o passado dela esconde? E elas vão atrás para descobrir o que tem nas cartas da Fantine. Finalmente descobrem que é uma filha e uma delas é capaz de ir até a cidade onde está a Cosette e olhar a Cosette para ver que é verdade, que realmente a Fantine tem uma filha fora do casamento, em outra cidade. Claro que naquela época isso não era só uma coisa mal vista, era quase como se fosse um pecado. Como assim tu tem um filho? Como assim? É uma vagabunda essa daí, ela não merece trabalhar aqui com a gente. E então, essa mulher, essa fofoqueira, chama o chefe deles, que não é o Sr. Madeleine, no caso, o gerente, digamos assim, e diz: eu vi a criança, eu sei que ela é uma vagabunda, não podemos trabalhar com uma mulher dessas da vida aqui. E esse chefe da oficina pega um punhado de moedas, dá pra Fantine, que já via que isso uma hora ia acontecer, e diz que nós não precisamos mais dos teus serviços. Ela começou a se oferecer como empregada em casa, esperando que alguém fosse querer trabalhar com ela. Ninguém queria aceitar ela como empregada. Ela tentou de tudo, tentou trabalhar em tudo que é lugar e ninguém aceitava ela. Ela tinha acabado de conseguir um quarto bom, mobília boa para casa. Ela teve que começar a vender a mobília. Ela teve que ir para um quartinho menor. Enquanto isso, se vocês se lembram dos Thénardier que ficaram com a Cosette, eles começaram a pedir cada vez mais dinheiro para Fantine. Afinal, sempre que eles pediam, ela dava. Então, se ela tem 10 moedas para mandar, ela vai ter 11, certo? Aí eles pediam 12, ela continuava tendo, ela vai ter 15. E assim eles iam, sempre inventando alguma desculpa. Inventando que a Cosette estava doente, que a Cosette estava passando frio, e ela se desesperava e dava um jeito de arranjar aquele dinheiro. Uma das primeiras coisas que ela conseguiu fazer foi vender os longos cabelos loiros dela por algumas moedas que foram totalmente para Cosette. Quando ela já não tinha mais onde tirar dinheiro, eles inventaram que a Cosette estava com uma febre lá, que realmente existia, que realmente matava. E ela, não tendo como ter uma prova de que a Cosette realmente estava doente, ela teve que aceitar aquilo ali como verdade. Eles pedem para ela 40 francos para remédios, médico, etc, etc, etc. Ela vai em um dentista e o dentista oferece os 40 francos pelos dentes da frente dela. Depois de dar
tudo o que ela tinha e o que ela não tinha para os Thénardier, para Cosette. Ainda não tinha acabado as dívidas dela. Ela ainda devia para o senhorio, ela ainda devia para quem ela comprou os móveis. E a última carta dos Thénardier pulou dos 40 para os 100 francos. Então ela diz: mas onde encontrar um emprego que lhe rendesse 100 soldos por dia? Coragem, diz ela, vendamos o resto. E é aí que ela se entrega à prostituição. Mas o que a história da Fantine, a história do Sr. Madeleine e a história do Javert vão convergir em quê? Acontece que a Fantine tá lá na rua esperando, né, emprego, e um cara da nobreza começa a indicar com ela, começa a chamar ela de feia, começa a chamar a atenção dela, e ela tentando dar bola, e ele toca uma bola de neve nas costas, no meio das costas dela. Vale dizer que a Fantine já tá até doente, já tá até tossindo muito, tá? E não tem nem cobertor direito para se cuidar. Então, quando isso acontece, ela já tá saturada, ela tá pobre, ela tá doente, ela não tem mais beleza, ela não tem mais nada. E ela ataca o cara que é nobre e monta em cima dele e começa a bater nele. E quem tá na volta? Javert. E Javert pega ela, sem dúvida nenhuma. Por mais que o outro cara tenha xingado ela horrores e tenha começado a briga, quem é que vai ir preso? Fantine. Na prisão, a Fantine começa a implorar pro Javert, explicando a situação, e nada adianta, e quem aparece? O Sr. Madeleine. E ele ordena ao Javert que solte aquela moça, porque ele estava na rua, ele viu o que aconteceu, e ele sabe que não foi bem assim a história. E o Javert tenta brigar de frente com o Sr. Madeleine, mas ele diz: eu sou o maire, isso daqui é a minha jurisdição, isso eu tô dizendo tá dito. E ele tira a Fantine da prisão. Só que a Fantine tá achando que quem mandou ela embora da fábrica foi ele. E ela não aceita bem que o Sr. Madeleine tá tirando ela. Ela acusa ele por estar nessa pobreza que ela tá hoje, por ele ter demitido ela, etc. E ele então diz que não sabia, que ela devia ter ido falar com ele, que ele não tinha ideia. E então ele oferece pra ela dinheiro, oferece pra ela uma casa, oferece pra ela que ela veja Cosette de novo. Só que a Fantine realmente, aquela tosse, aquela coisa, ela realmente estava bastante doente. E ele leva ela então para ser cuidada por umas irmãs, ela tá realmente muito mal. E ela pede pra ele que a última coisa que ela quer é pelo menos poder ver a Cosette. Ela acha que com a Cosette ela vai melhorar. E agora que ele ofereceu pra ela dinheiro e ofereceu pra ela casa e tudo como forma de perdão, ela acha que pode ter a Cosette de novo ao lado dela. E ele promete que realmente ele vai mandar trazer a Cosette. Ele manda uma carta pros Thénardier. Só que os Thénardier, o que eles fazem? Eles percebem: olha, essa daí deve ter arranjado um macho. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pagar tudo que a gente quiser. Bem capaz que agora eu vou entregar essa menina aqui, esse poço de ouro, né? E eles começam a pedir mais dinheiro. E o Sr. Madeleine paga e diz: por favor, me enviem a menina o quanto antes. A mãe dela tá muito mal, preciso que vocês me enviem a menina. E eles estão ali enrolando, prendendo a guria pra não levar a guria, não tirar aquele dinheiro deles. O que acontece em seguida é: chega o Javert, e o Javert pede pra falar com o Sr. Maire. Ele vem, cabecinha baixa, e diz: por favor, Sr. Maire, eu preciso que o senhor me perdoe. Perdoar? Como assim? Diz ele que, olhando pro Sr. Madeleine, ele tinha grandes desconfianças, que já tinha visto aquele homem nas galés e que o nome dele era Jean Valjean. Ele estava disposto a ir até o fim para provar que o Sr. Madeleine era o Jean Valjean e então botar ele preso, porque eu não tinha entendido até essa hora, mas o roubo que ele fez no livro 4, que foi o último que a gente leu agora em março, contra o menino Gervais, foi sabido que foi o Jean Valjean que fez, e ele já estava sendo procurado por aquilo, e como ele saiu das galés, aquilo ali era uma reincidência. E o que dá com reincidência? Prisão perpétua. O Javert tinha certeza que o Madeleine era o Jean Valjean e queria pegar ele. Só que ele chega então no escritório do Madeleine e diz que precisa pedir perdão e precisa que o maire
demita ele do cargo, que não bastava ele pedir demissão, ele queria que o maire demitisse ele do cargo, porque ele tinha feito uma coisa horrível e ele tinha que ser demitido. O que ele fez? Ele acusou que o Madeleine era o Jean Valjean. Só que o Jean Valjean foi pego. Sim, isso mesmo. Um outro homem foi pego e disseram que era o Jean Valjean. E esse homem, daqui 2 dias, ia ser finalmente posto na cadeia. E o Javert estava realmente acreditando que esse outro rapaz era o Jean Valjean. Tinha pessoas das galés que estavam concordando que aquele era o cara que trabalhou forçadamente ao lado delas. Só que nisso, o maire tá pensando, puta que pariu, realmente tem um cara indo pra cadeia por reincidência e o cara não tem nada a ver comigo porque eu tô aqui. O que eu faço agora? A única coisa que ele consegue fazer, por enquanto, é dizer pro Javert que não vai demitir ele. E aí o Javert vai embora dizendo, bom, mas eu só vou ficar até dar tempo de eu treinar outra pessoa. Então ele manda comprar, alugar lá um cabriolé. Aí fala de vários tipos de carroças e cavalos, etc. Que eu não sei a diferença de um do outro, mas eu sei que ele contrata lá uns cavalos para ele poder chegar o mais rápido possível nessa cidade a tempo de chegar na audiência. E ele passa uma noite toda assim, mas a gente passa algumas páginas nesse desespero da cabeça do Jean Valjean, pensando se ele se entrega ou ele não se entrega no lugar desse homem. Se ele se entregar, ele vai ficar a vida inteira nas galés, que ele já escapou. Mas se ele não se entregar, outro homem que não tem nada a ver, que nunca foi ladrão, pode ir no lugar dele. E ele, como uma pessoa bondosa que ele anda sendo, ele não consegue aceitar isso. Ele tenta, como justificativa de que ele não pode se entregar, usar o fato de que a Fantine está dependendo dele e que a cidade depende dele como um todo, a cidade e os entornos, por causa da quantidade de empregos que ele gera com a fábrica e por ele ser o maire, etc, etc, etc. E tem uma hora que tu realmente acha que ele já não vai mais se entregar. E ele resolve ir, e tu não entende bem se ele vai ou não se entregar, mas ele resolve que ele vai ir pra audiência. No meio do caminho, cai cavalo, quebra carroça, acontece um monte de coisa que ele não vai conseguir chegar a tempo da audiência, e aí quando ele já tá desistindo realmente, então Deus me mandando um sinal e eu não vou ir ser preso, aparece uma mulher e oferece outra carroça e ele de novo marcha pra audiência desse homem. Chegando lá, ele acaba entrando na audiência quando tá quase acabando. E por mais que ele tenha ficado a 1 centímetro de fugir de lá sem dizer que era o verdadeiro Jean Valjean, ele não consegue. Ele se levanta no meio da audiência e ele olha pros prisioneiros lá das galés, número 1, número 2, número 3. Número 1, eu sou o Jean Valjean. Os caras, não parece o Jean Valjean. Vestido bem, né? Vestido tipo nobre. Tu não parece o Jean Valjean. É, mas número 1, eu sei que tu tem uma cicatriz aqui assim, assado. Número 2, lembra que a gente fez tal e tal coisa? Número 3, assim vai. Até que todo mundo olha e, meu Deus, tu é o Jean Valjean. E deixa aquela audiência em todo mundo atônito, meu Deus, e agora? Tá ali o nobre, o generoso, bondoso senhor maire de Montressuy. Como que ele, o Jean Valjean, era esse pobre parrapado, o que a gente vai fazer agora? Eles não têm o que fazer se não mandar o cara embora. E a audiência fica tão embasbacada que ele vai embora. O Sr. Madeleine, no caso de Jean Valjean, vai embora pela porta. Normalmente ele diz, bom, já que ninguém vai me prender, você sabe onde me encontrar. E aí ele volta pra cidade dele. Só que enquanto isso, a Fantine tá muito mal. E a Fantine todos os dias recebia a visita dele, até que o dia ele não vai. E aí ela pergunta pra irmã, mas irmã, cadê o Sr. Madeleine? E a irmã diz, ele está viajando. Na hora ela acha, ele foi buscar a minha filhinha, a minha Cosette. E ela alimenta aquela esperança e ela até se sente melhor da doença, esperando que a Cosette vai finalmente chegar para os braços dela novamente. E então, no outro dia de manhã, ele volta e ela quer a Cosette.
e ele diz que a Cosette está chegando, a Cosette já vai chegar. Ela escuta um risinho de criança na rua, que é de outra criança, e ela acha que é a Cosette, pede pra chamar a Cosette. Ela começa a ficar nervosa, o médico diz que enquanto ela estiver nervosa ela não vai receber visita nenhuma, que somente quando ela ficar calma ela vai receber uma visita da Cosette, que nem está lá, mas só que todo mundo fica muito emocionado com o jeito que ela tá, né, toda debilitada e pedindo pela filha. E ele resolve que ele vai ir atrás da Cosette, ele vai ter que dar um jeito, ele vai pegar 2 dias e vai lá pegar a Cosette pela mão, já que os Thénardier até agora não enviaram a guria. E quando ele tá ali decidindo essas coisas e conversando com a Fantine e acalmando ela, chega o Javert. E o Javert chega com um sorriso daqueles: peguei o ladrão da vida. Finalmente, eu tinha razão. Vou assinar aqui, né, que eu tinha razão. Senhor Madeleine, venha comigo porque o senhor sabe o que o senhor fez, né? Era a expressão exata do demônio que consegue reencontrar o condenado que lhe pertencia. Só que nós que estamos lendo sabemos que o Jean Valjean não é todo esse demônio que o Javert pensa que ele é. E, inclusive, Victor Hugo diz aqui: sem que o percebesse, Javert, em sua formidável felicidade, era digno de lástima, como todo ignorante que triunfa. Nada tão pungente e terrível como aquela figura em que se mostrava o que poderíamos chamar de lado mal da bondade. Porque ele, Javert, achava que ele era super bondoso, que ele estava protegendo a população dos maus elementos. Só que, como nós vemos aqui, ele como paladino da justiça, no fim, fazia as coisas de um jeito nem um pouco pela bondade. E quando ele olha pro Javert, ele pede que o Javert chegue perto dele e fala baixinho: ai, deixa eu só te falar uma coisa, eu quero falar uma coisa com o senhor e tal. E o Javert: não quer saber, vem comigo, blá blá blá. E ele: não, mas deixa eu só te dizer assim, eu só tô te pedindo 3 dias, eu só quero 3 dias, eu prometo que eu vou me entregar. Eu só preciso buscar a filha dessa mulher. E o Javert, dá até pra ouvir na cabeça aquela risada de plano maléfico, né? Aquela risada de vilão. Você está brincando, exclamou Javert. Não pensava que fosse tão bobo. Pede-me 3 dias pra passear. Diz-me que é pra ir à procura da filhinha dessa coitada. Mas isso é formidável, formidável. Só que nisso, a Fantine escuta isso. E como assim ir procurar minha filha? A minha filha não estava aqui? Ela, em pânico, começa a pedir pra irmã: por favor, traz a minha Cosette, o que tá acontecendo aqui? Cadê a minha filha? E o Javert tá naquela coisa de que ele tem que levar o Sr. Madeleine ali na hora. E ele pede: ai, cala a boca dessa mulher, dessa sem vergonha, essa vagabunda que tem filho fora do casamento, essa mulher da rua, essa mulher da vida, que não merece que a gente esteja ouvindo ela. Mais ou menos nesse nível, assim. E ainda complementa que não tem nenhum Sr. Madeleine, não tem nenhum Sr. Mary. Esse daqui é um grilheta, é um assassino, é um ladrão e ele vai preso agora. E a Fantine não aguenta. Quando ela entende o que tá acontecendo ali, a doença dela pega ela de jeito e ela morre ali, nos braços do Jean Valjean, basicamente. Pra mostrar mesmo o lado mal da bondade, o Javert não mostra nenhum pingo de remorso pelo que aconteceu. Mesmo quando o Sr. Madeleine, agora nós sabemos Jean Valjean, diz pra ele: o senhor matou essa mulher. E ele encara aquilo ali como uma desculpa do Jean Valjean pra não ser preso. Ele diz: acabemos com isso, não tô aqui pra ouvir suas desculpas, vamos economizar palavras, os guardas estão lá embaixo. Vamos andando, senão mandam algemá-lo. É pra ontem o negócio. E ele realmente, ele prende o Jean Valjean, prende na prisão da cidade e logo já se espalha a notícia de que o Maire era um forçado, era um grilheta. E aí toda aquela gente que falava que ele não podia ser totalmente generoso, que tinha alguma coisa aí, já volta todo mundo de novo pra falar aquele básico "eu te disse". Bem que eu desconfiava, ele era bom demais, perfeito demais, era um carola. Recusou a cruz da Legião de Honra e distribuía moedas a todos os garotos vadios que encontrava. Sempre achei que por trás de tudo isso devia ter uma história mal contada. Mas nem tudo está perdido, e a primeira parte, então, do livro termina numa cena em que o Jean Valjean foge, ele quebra uma barra de ferro da cela que ele tá, foge da prisão, vai até a casa dele, ele pega o último dinheirinho que ele tem ali, ele
pede pro vigário enterrar a Fantine e dá o resto pros pobres, pega alguns pertences e vai embora. Quem fica ali no quarto quando ele vai embora é a irmã Simplice, que é a irmã que cuidou da Fantine, que era conhecida por nunca mentir. Mas quando o Javert entra no quarto, ela sem dúvida nenhuma diz: não tem mais ninguém aqui e eu não vi mais ninguém. E ela protege então a fuga do Jean Valjean. Então é isso, é aqui que nós acabamos a leitura de abril. Muita coisa aconteceu agora nos Miseráveis desse mês. Sobrou só dos nossos personagens principais, a Cosette, o Jean Valjean e o Javert. O que vai acontecer nas próximas partes? Vamos saber agora em maio. Continuem lendo comigo. Pra quem leu ou pra quem só tem alguma coisa a falar sobre essa parte que a gente leu, os comentários estão abertos aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Compartilhem. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na box de descrição. Entrem lá. Se inscrevam no canal e beijo. Até a próxima. Ai, como é chato. Quem tá lendo, então. Por isso que eu gravo assim em casa.